Hoje, amados irmãos e irmãs, quero fixar-me, que nos fixemos apenas numa das passagens, num dos parágrafos do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor diz, o Senhor Cristo, nosso Deus, aquele e aquela que não me reconhecerem, aqueles que não me reconhecerem nesta terra, eu também os não reconhecerei no reino de Deus. Aqueles que me negarem nesta terra, eu negá-los-ei diante do meu Pai no reino dos céus. Aqueles que não me reconhecerem, diz o Senhor. E nós não damos atenção às palavras. Sentem-se, quem puder sentar-se. Nós não damos atenção às palavras. Conhecer, saber, reconhecer, é tudo igual, é tudo o mesmo. E também, se não for, também não estamos muito interessados, tantas vezes, em sabermos quais são as distinções, as diferenciações. O Senhor diz, aquele que não me reconhecer. O que é que isto significa, amados irmãos e irmãs? Bem, falarmos de Cristo, todos falam, ou muitos falam de Cristo. Tantas pessoas no mundo inteiro, milhões e milhões de pessoas, falam do nosso Senhor Jesus Cristo. Contam histórias sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Há aquelas que até leem a Sagrada Escritura, onde vêm as ações, os milagres que nosso Senhor Jesus Cristo praticou. E nessa mesma Sagrada Escritura vem também a revelação que Cristo nos transmite, anunciando ao mundo, à criação criada, quem é o seu Pai, quem é o Espírito Santo, quem é Ele, Filho de Deus, quem é a Santíssima Trindade. Nós lemos e falamos, e será que de tanto ouvirmos falar, repito, será que de tanto ouvirmos falar de nosso Senhor Jesus Cristo, o reconhecemos como Cristo? Dou-vos um exemplo. Uma coisa é falar sobre uma flor que tem caule, tem pétalas, tem folhas, e eu posso fazer uma descrição daquela flor a alguém que eu conheço. Meu pai, minha mãe, alguém conhecido. Eu posso descrever uma flor que eu não estou a ver, mas que eu já vi, ou que sei que existe, ou que estava, enfim, postado numa parede, ou que eu vi a imagem dessa mesma flor num livro, uma fotografia. Eu descrevo a flor como ela é. Mas descrever a flor, amados irmãos e irmãs, não é reconhecer nem o que a flor é, nem conhecer a flor. Conhecer uma flor é obrigatoriamente necessário que eu me aproxime da planta, que eu me aproxime da flor, que eu toque aquela flor, que eu cheire aquela flor, que eu me deixe inebriar através do odor que vem daquela planta, daquela rosa, da Alexandria, do que for, daquela flor, eu tenho que me deixar inebriar para sentir os odores que exalam, que saem dela. Nesse momento, eu conheço mais o que é uma flor. Não tem nada a ver com a descrição seca. Aquela descrição que me fizeram da flor apenas me descreve, enfim, aos meus ouvidos e perante o meu intelecto. Eu fico a conhecer. Pela descrição feita, eu fico a conhecer como é que a flor era. Mas eu não senti, não toquei, não vi, não cheirei a flor. Com Cristo, amados irmãos e irmãs, é de forma igual o que temos de fazer. Nós podemos, dizia o padre Alexandre Schneemann, um grande teólogo, um grande liturgista da Igreja Apocéfala da América, e ele dizia que ensinava aos seus alunos no Instituto Superior de Teologia de São Vladimir que nós podemos dissecar um sapo. Sabe o que é dissecar? O sapo está morto e eu corto o sapo em várias partes e vou sabendo, aqui está a perna esquerda, ali a perna direita, aqui a perna traseira, a dianteira, aqui, enfim, os olhos ali. Eu conheço o sapo. Eu divido o sapo em várias partes e é dividir, como diz o povo, para conquistar. Eu dividi o sapo e agora é mais fácil, penso eu, de forma errada, que conheço melhor o sapo. Mas de qualquer forma, depois de eu
analisar e decorar e olhar e ver e tocar todas aquelas partes do sapo, o que é que me faz falta? Faz-me falta o sapo vivo. O sapo está morto. E o sapo verdadeiro não é o sapo morto. O sapo verdadeiro é o sapo vivo. Então, por mais que eu disseque, que eu corte, que eu retalhe o sapo, não é o sapo na sua plenitude. Então, também não basta falarmos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Não basta ouvirmos falar de Cristo, mesmo que seja quando ouvimos o sacerdote, o diácono, o presbítero ou o bispo proclamarem o Santo Evangelho. São palavras santas. O Evangelho é santo. São palavras que Deus proclamou, que Deus trouxe até à sua criação cósmica. É verdade que sim. Luca, será que poderíamos, filho? Eu sei que não percebes o que eu estou a dizer, mas enquanto eu falo, tu calaste, filho. Obrigado. Dizia eu, não basta ouvirmos as palavras de Nosso Senhor Jesus Cristo proclamadas no Evangelho se não o conhecemos. Não podemos pôr Cristo ao nível da dissecação do sapo ou da descrição da planta, por onde eu comecei a falar. Cristo tem que estar ao nível de eu o reconhecer. Reconhecê-lo como Filho de Deus. E como é que eu reconheço Cristo? Como é que eu reconheço Cristo? Amando-o. Amando-o. Quando eu amo a Cristo, eu reconheço Cristo como Filho de Deus. Eu reconheço Cristo como meu Salvador. Eu quero aproximar-me de Cristo como me quis aproximar da rosa. Porque é que eu me aproximei da rosa? Porque eu queria, de Alexandria, porque eu queria que as minhas narinas sentissem o aroma que saía daquela flor. Quando eu me aproximo de Cristo, é porque eu quero beber da água viva que o Senhor deu e disse que dava no Evangelho do domingo passado, na festa dos tabernáculos, que é a festa do Pentecostes, no Antigo Testamento. Para nós chama-se Pentecostes, hoje, naquela época, a festa dos tabernáculos. E o que é que o Senhor diz? Este Senhor que quer ser reconhecido, este Senhor que diz que todos aqueles que me reconhecerem nesta terra, eu reconhecê-los-ei no reino dos céus, diante do seu Pai. Então, esta água viva, amados irmãos e irmãs, é aquela água da qual o Senhor diz: se beberes desta água que vos dou, não tereis mais sede. E de vós, de dentro de vós, fluirão, isto é, sairão, correrão rios de água. Se nós amarmos a Nosso Senhor Jesus Cristo, tivermos pelo menos o mesmo interesse em nos aproximarmos de Cristo, que tivermos a nos aproximarmos de uma flor, então é sinal que nós amamos o Senhor. E da mesma forma que ao aproximando-nos da flor, nós sentimos aromas belos, bons, que nos causaram sensações na nossa alma, no nosso intelecto, na nossa memória, no nosso coração agradáveis, porque foi bom cheirar a rosa. Também será bom sentir os odores e o odor santo e sagrado que vem do amor de Cristo. Se nós reconhecermos a Cristo, o Senhor reconhecer-nos-á, nós aproximarmos-nos de Cristo e o Senhor verá que lhe damos a liberdade de Ele se aproximar também de nós. Porque Ele respeita a liberdade que nos deu. Mas se Ele nos vê aproximar dele, como o pai do filho pródigo viu que o filho voltava, que o seu filho se aproximava dele, então o pai sentiu que tinha liberdade para correr também ao encontro do filho. Porque se nós não corrermos ao encontro de Cristo, Cristo não correrá ao nosso encontro, amados irmãos e irmãs. Cristo não abalroará como uma grua a casa onde eu vivo, que é o meu corpo, que é a minha alma. O Senhor esperará, baterá até à porta, mas não arrombará a porta da nossa alma e do nosso coração. Nós temos que crer, reconhecer Cristo como Filho de Deus, reconhecer Cristo como aquele que é o mais importante das nossas vidas. Sim, é importante o pai, é importante a mãe, a minha mulher, o meu marido, os meus filhos, mas antes de pai, mãe, filhos e amigos e amigas e sobrinhos e primos, Cristo.
Deus, seu Pai e o Espírito Santo. Foi a Trindade Santíssima, amados irmãos e irmãs, que nos deu o nosso Pai, a nossa Mãe, os nossos avós, os nossos filhos e filhas, e marido e mulher, e a enterro no túmulo e ressurreição para a vida eterna do mesmo túmulo um dia. É este Deus que nós temos que reconhecer como o primeiro e mais importante, o mais belo e o mais odorífico, aquele que nós vamos cheirar antes de cheirarmos a rosas, cheiraremos Cristo. Antes de tocarmos uma pétala, um caule, uma planta, quereremos tocar Cristo. Antes que alguém se aproxime de nós, queremos que Cristo seja o primeiro encontro da nossa vida. Para que todos os encontros depois com os nossos irmãos se façam encontros em Cristo. Para que nós possamos defender os oprimidos, amados irmãos e irmãs. Vestir os nus, dar água aos que têm sede, visitar nos hospitais e nas prisões aqueles que estão abandonados, que não têm rosto, que são invisíveis para a sociedade e para nós. Cometeram erros, sim, mas nós não somos quem os julga. Quem os julgará é Deus. Nós devemos ser aqueles irmãos que os amarão e ajudarão e que verão em todos estes necessitados que eu acabei de citar, Cristo no meio deles. Cristo em cada um deles. E então fluirão, amados irmãos e irmãs, de nós fluirão rios de água viva. Já não somos só bebedores de água viva, não queremos só beber a água viva que o Senhor nos dá. Ao bebermos esta água viva, nós transportamos também em fonte. É isto que o Senhor quer dizer quando afirma: e de vós fluirão rios de água viva. Nós tornaremos fonte de água viva. Água que distribuiremos a todas as nossas irmãs e irmãos, como aquela água que Cristo nos distribui a nós. Essa água sai da fonte que é a cruz, à qual o Senhor subiu e da qual o Senhor ressuscitou. Essa fonte nasce e brota da cruz, ou na qual o Senhor encontrou a morte e do topo da qual, dessa cruz, nos anunciou a vida eterna. Nós devemos ser também cruz. Cruz não para os outros. Cruz na imagem do Cristo que nós amamos. Devemos ser cruz diante dos outros, porque devemos ser salvíficos, como a cruz de Cristo é salvífica. Nós devemos ser aqueles e aquelas que Deus usa como vasos para, através de nós, fazer milagres entre o seu povo. Nós deveríamos ter a disponibilidade, porque o poder é sempre de Deus e não nosso, de orarmos por um dos nossos irmãos que está doente e imediatamente Deus o curar. De a nossa sombra passar por alguém que tem um cancro e depois da nossa sombra passar, a pessoa, o nosso irmão, está curado. Porquê? Porque a nossa sombra é a sombra de um homem e de uma mulher que reconhecem Cristo como verdadeiramente o Filho de Deus. Então já somos, à imagem de Cristo, outros Cristos. Também o Senhor encontra em nós espaço para se tornar fonte de água viva em nós. Então é Cristo que curará todos aqueles cujas palavras nossas anunciarem diante do altar de Deus os pedidos que fazemos por todos os necessitados, por todos os doentes, por todos aqueles que precisam. Mas nós já seremos também fonte, repito, de água viva, porque nos tornamos vazios de tudo o que nós éramos e é só Cristo inteiro que nos preenche e habita em nós. A água viva já sai de nós para fora, para os outros, como São Serafim de Sarov, propósito do Espírito Santo e das energias incriadas. Deus sempre dizia, bem, e teve testemunhos que viram e verificaram que era assim. As energias incriadas, a luz incriada de Deus, não vinha de fora para dentro, saía de dentro de São Serafim de Sarov para fora dele. E 10, 15 metros adiante, à volta dele, a neve derreteu em pleno inverno. Inverno russo, não é o inverno português. E durante esses minutos em que após a neve ter derretido, a primavera chegou. Naqueles 15 metros ou 10 metros de diâmetro, onde ele estava, à volta dele, em que não houve mais neve, brotaram, saíram as flores do sol, se havia uma macieira, deu maçãs, se havia uma palmeira,
abriu as suas como dizer, folhas, o que fosse, se fossem cravos, teriam florido. Então, naquele momento, a vida voltou. Há aquele espaço, uns minutos antes, todo ele feito inverno. Amados irmãos e irmãs, também nós seremos aqueles que derretem não só o gelo do inverno, mas conseguiremos derreter o gelo dos corações dos nossos irmãos e irmãs. Hoje o mundo tem corações de pedra, tem corações frios. Um coração frio, coração de pedra é um coração onde Cristo não é desejado, não é querido. Nós temos, enquanto ortodoxos, cristãos ortodoxos, que ser portadores deste calor da luz de Deus que saía de dentro de São Serafim de Sarov e derretia esta neve. E não havendo neve, havendo terra, a primavera chegou. Nós devemos ser também os anunciadores do fim do inverno. Do fim do inverno, da nossa indiferença. Devemos ser os anunciadores do fim do inverno, da nossa indiferença e anunciadores da chegada da primavera, de uma vida renovada. É isso que a primavera é. Uma vida ressuscitada da morte. Nós devemos ser arautos da eterna Páscoa do Senhor nosso Deus. Se assim formos, então nós seremos daqueles relativamente aos quais Cristo diz que também nos reconhecerá no reino dos céus. Porque somos aqueles que o reconheceram, que não o negaram na terra. Então, tenhamos isto em mente e no nosso coração, e no nosso intelecto, e nas nossas orações. Que o Senhor vos proteja, guarde e abençoe por todos os dias da vossa vida.